Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue na AgriShow 2024 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E claro, uma feira com muita tecnologia, muitos equipamentos de ponta, e a gente está aqui em um dos estandes que tem um robô extremamente tecnológico, que é o Solix. A gente está falando do estande da Solinftec e eu vou conversar agora com o Thiago Rodrigues, que é vice-presidente executivo da Solinftec, a respeito então de quais são os novos caminhos de tecnologia e também novos mercados. Muito bem, seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado por estar no nosso stand. Bom, assim, hoje nós temos um hardware que vive a campo, né? E isso é muito importante porque permite que a agricultura evolua muito nas análises necessárias no dia a dia. Então, quando você tem hoje uma operação que depende de uma máquina que tenha dada padronizada, né, calendarizada, você muitas vezes perde o melhor momento para fazer uma análise. Com o Solix isso muda, porque ele vive na lavoura. Então eu consigo detectar nas principais fases da cultura o problema de uma forma cedo para que a gente consiga intervir e de fato proteger a lavoura. Então hoje nós contamos com a solução Scout, que monitora as pragas, doenças, através das fotos do software. Nós temos também a função Hunter, que atrai os principais insetos e faz o controle através do eletrochoque, e também a função de aplicação, que é para controlar as ervas daninhas. Porém, nós podemos embarcar sensores para leitura de solo, sensor para identificar a compactação de solo. Tudo é possível quando você tem um hardware já a campo resolvendo um grande problema. Então nós olhamos sim, não só para grãos, que é o principal cultura que nós começamos a trabalhar, onde foi onde nasceu o Solix, mas em cana, apareceram novas necessidades, nós já estamos adaptando para também atender. Em café, em laranja, a mesma coisa, nós já estamos olhando para esses mercados, buscando adaptar a mesma versão do Solix, porém atendendo a principal dor da cultura. Então quando a gente olha, por exemplo, para a laranja, eu não olho apenas para o pomar. O problema da laranja hoje a gente sabe que é o greening. Então como é que eu faço a mesma função Hunter ser tão assertiva na laranja, controlando o greening, que é o principal, né, causador de problemas para uma lavoura de laranja. Então nossa solução sim, ela tende a caminhar tanto tecnologicamente para mais entregáveis, quanto também para todas as culturas que nós atuamos e também para todos os países do mundo. Assim, a gente busca levar a solução para o mundo inteiro. E, Thiago, voltando um pouquinho, né, a gente estava falando das soluções que o Solix já oferece. É claro que a Solinftec tem ali uma gama enorme de soluções para o produtor rural, mas é que o Solix, quando a gente chega aqui no stand, e eu acho que até no portfólio de vocês, é uma coisa que chama muita atenção, né? Até porque, assim, além dessas três funções, ele foi chamado, inclusive na coletiva de imprensa que a gente presenciou aqui no stand, de sentinela do campo, né? Aquele que está 24 horas por dia, 7 dias por semana no campo. Ele é alimentado por energia solar, então eu queria saber também essa questão da união da tecnologia, da entrega para o produtor rural, mas também essa questão da autonomia e sustentabilidade. Perfeito, sim. O primeiro ano de resultados nosso, a gente reduzimos 90% na média, né, de herbicida e conseguimos aumentar até em 12% a 15% a produtividade. Porém, a quantidade de imagens que o mesmo Solix atuando ali coletou permite que a gente consiga levar a agricultura para um próximo nível, né? Todas as empresas que cresceram muito e avançaram, como a indústrias, etc., foram muito baseadas no teste e erro. Você testa, conserta até acertar. E a agricultura é muito difícil, por uma janela curta, né? Você precisa ali fazer uma operação, muitas vezes no soja, em 90, 110 dias, você não consegue fazer tantos testes dentro do mesmo ciclo biológico. Com esses dados, com o Solix atuando de forma autônoma, podendo ir lá numa área pequena, aplicar um produto, voltar depois de 2 dias, ver se resolveu, e aí começar a olhar quais talhões em volta têm a mesma condição para fazer uma recomendação mais assertiva, isso permite que, além do que ele já entrega, eu consiga criar novas soluções com os dados que são gerados através do Solix, mais a plataforma nossa, que hoje conta já com 17 anos coletando dados do setor, que eu consigo criar novas soluções, tanto para o fazendeiro, né, que é importante, é o nosso principal cliente, quanto também para fora da porteira. Então eu tenho a capacidade de ajudar as seguradoras, tradings, até as próprias químicas a acelerar a adaptação de moléculas, qual semente está performando melhor, qual cresce melhor em cada região. Então a gente acredita que a ferramenta do Solix, além de potencializar o produtor, também traz muito benefício para a agricultura de forma geral, além dessa pegada sustentável, né? Não tem diesel, reduz químico, aumenta a produtividade na mesma área, não compacta o solo, porque é uma máquina leve, pequena, não tem um peso de uma máquina tão grande, então são vários benefícios.
Eu achei interessante um pedaço disso que você falou agora, que dá para entender que a Solinftec não olha só para si e só para o produtor que ela atende. Ela está olhando para demais setores que atendem o agronegócio, como você falou, o setor de combustíveis, o setor de insumos, né, utilizando essa base de dados de vocês para a criação de novas moléculas. Como que você enxerga essa atuação da Solinftec, com tanta tecnologia, com tanta base assim, podendo usar isso de forma colaborativa, Thiago? A gente enxerga com muito otimismo, né? Porque hoje nós acompanhamos a mudança climática mudar 1,5 graus a cada 10 anos. E o tempo que leva uma química para desenvolver uma nova semente resistente é em torno de 12 a 15 anos. Na nossa visão, a própria agricultura perdeu a capacidade de enfrentar a mudança climática. Então o que a gente enxerga é com esse tipo de solução, transformando cada campo em um pequeno laboratório, fazendo teste e erro no ciclo biológico, é devolver para a agricultura essa capacidade de enfrentar a mudança climática. A gente fala muito 2050, mas a mudança climática já está afetando agora, né? Esse próprio ano nós tivemos uma quebra de quase 20% de produtividade. Então a gente entende que além de atender os nossos clientes, nós também temos que desenvolver todo o setor, inclusive os outros players, né, que em algumas formas concorrentes, mas eu acho que todo mundo aqui está em prol da agricultura, para nós termos uma agricultura melhor no futuro. E, Thiago, você estava comentando também sobre as aplicações do Solix. A Solinftec é uma empresa que nasceu ali do DNA do setor sucroalcooleiro, né? Nasceu da cana-de-açúcar e aí foi se voltando também ao setor de grãos. Com o Solix foi o caminho inverso, começou pelos grãos e agora está na cana-de-açúcar. Qual que é a cultura mais imediata que deve vir em seguida? Você falou citros, café, mas qual que pode vir mais perto aqui da solução para o produtor? Nós olhamos muito para trigo, né? Trigo também representa uma grande área de produção de alimento no mundo. Cultivos especiais como morango, amêndoas, assim, a nossa solução ela é bem customizada para qualquer operação agrícola, então a gente consegue com poucas alterações no software atender qualquer cultura. Lógico que por uma questão de atender alimento no mundo, nós focamos em grãos, né, que é a base alimentar de todo mundo, e por isso que o Solix nasceu em grãos, né, endereçando também outra característica importante, que é 60% da produção de alimento global do mundo são de pequenas propriedades. E muitas vezes um pequeno produtor não consegue comprar a melhor tecnologia como um pulverizador com uma tecnologia embarcada que custa 2 milhões de reais e não cabe na conta daquele hectare. Por isso que nós desenvolvemos algo super tecnológico e que um produtor pequeno consiga ter acesso, né? A gente acredita muito que para mudar a agricultura, eu preciso levar a tecnologia para a maior de produção do mundo, que é os pequenos produtores. Então a gente deve avançar sim muito em grãos, porque a gente entende que a nossa missão é levar esse resultado para o máximo possível de produtores no mundo. Porém, olhamos para todas as verticais, para todas as culturas, pecuária, pastagem, enfim, a empresa olha para tudo com muita atenção. Thiago, pensando também em novas aplicações e novas tecnologias que podem ser ali inseridas, né, no Solix, a gente tem a função Hunter, né, que tem aquelas luzes que se acendem à noite com uma frequência para cada tipo de praga que atraem ali os insetos e acaba matando na fase adulta. Isso ajuda muito a tirar aquela infestação, a pelo menos mitigar e diminuir, né, de maneira vertiginosa as infestações nas lavouras. Mas também, por exemplo, e doenças fúngicas, que a gente tem muito caso, por exemplo, de ferrugem asiática, que é algo, né, muito emblemático para a soja. Com a função Scouting, por exemplo, dá para se mapear questões de doenças fúngicas e haveria um desdobramento para talvez ali identificá-las e caçar esses fungos também? Sim, assim, nós olhamos muito para doenças e fungos porque a gente sabe que o clima muda muito e é um problema para a agricultura global, né? E o fungo, diferente do inseto que consegue se mover, ele tem algumas tendências. Vento, condição climática, ele não nasce, não aparece do nada, né? Ele tem algumas condições que determinam pelo menos uma zona de possível infestação. O que nós estamos fazendo é, trabalhando com o Solix no Scout para identificar os primeiros focos, cruzando com informação climática, com informação das estações, das máquinas, para saber quais áreas são suscetíveis àquele fungo, para assim fazer uma recomendação mais assertiva para aplicações preventivas, né? A ideia é identificar o fungo antes que ele de fato ele traga algum malefício para a cultura. Então sim, a gente tem uma linha muito forte e possivelmente no próximo ano nós veremos soluções para fungo na AgriShow. Isso, achei um spoiler de novidade que a Solinftec pode trazer para o ano que vem. Agora eu quero saber, Thiago, de novos mercados. A gente falou de novas tecnologias e a gente vê claramente que a Solinftec está de olho em tudo e, como eu disse, não só voltada para o próprio negócio, mas observando tudo o que acontece ao redor no agro brasileiro. Eu queria saber novos mercados. A Solinftec atua em quais países ou em quais regiões do mundo hoje, além do Brasil, e quais outras regiões ou países a companhia está olhando nesse momento? Hoje nós temos uma presença mais forte, né, em toda a América Latina, com tanto a solução Core, quanto agora com a entrada do Solix indo para os produtores da Colômbia.
E nos Estados Unidos, América do Norte, Canadá e Estados Unidos, nós também atuamos com o Solix e uma outra parte da nossa solução para a logística dos pulverizadores nas cooperativas. Com o Solix, como a gente conseguiu endereçar um produtor pequeno, que é a base do mundo, nós conseguimos atender qualquer produtor em qualquer local do mundo. Nós olhamos com muita atenção para a Europa, né, e também para a Ásia, que são grandes produtores de alimento, e a tendência natural é que nos próximos anos a Solintec caminhe para esses países. Mas algum em específico, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para Austrália, né, como a gente estava comentando um pouquinho antes de começar a entrevista. A gente fala muito de pecuária de corte na Austrália, mas tem um vaso comunicante que é a produção de grãos. É um mercado potencial? Quais países em específico a gente poderia dar um spoiler aí para quem sabe está nos assistindo? Mais um spoiler. Bom, o que estão mais próximos no momento são Espanha, França e Austrália. São os países que nós estamos mais avançados. Porém, há sim várias conversas com outros países que também mostraram interesse, inclusive a África, que é um tema que nós temos como missão de levar essa solução para lá e ajudar a resolver o problema da fome no mundo. Aí então, alta tecnologia a favor do produtor rural e também do mundo, não só para a produção de mais alimentos, mas produção de mais alimentos com sustentabilidade. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.